Oi. 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 Tá, aqui tá. Okay, brethren, we want to come to the last sermon on the edification of the church. Então, irmãos, agora vamos chegar no último sermão, no assunto da edificação da igreja, na última parte. And as we'll see here in a moment, that concerns Christian unity. E vamos ver aqui no que concerne a unidade cristã. If you remember, before lunch, Se você se lembra, antes do almoço, I suggested that the activities of the church can be divided into three. eu sugeri que as atividades da igreja podem ser divididas em 3. Worship, where we look up. A adoração, onde nós olhamos para o alto. Edification, when we look within. A edificação, onde nós olhamos para o interior. We're going to finish that now. E agora vamos terminar agora. And then missions and evangelism as we look out. E vamos olhar depois para a questão da missão, das missões e evangelismo. And those will be the last two lectures after this one. Depois essas duas últimas lições depois dessa aqui. Now, here we will examine three major aspects of Christian unity. Vamos observar aqui, analisar 3 aspectos da unidade cristã. Its distinction, A sua distinção, nature, natureza and need. e necessidade. Notice first its distinction. Primeiramente, a distinção. There are two aspects of Christian unity, Há 2 aspectos da unidade cristã, positional and practical. posicional e prática. Positional unity is perfect. A unidade posicional é perfeita. This can neither increase or decrease. Essa unidade ela não pode aumentar ou diminuir. Practical unity must be maintained A unidade prática ela precisa ser mantida through diligent and vigorous activity. com atividade diligente e vigorosa. This practical unity Essa unidade prática is the result and byproduct of our positional unity. ela é um resultado, é um produto dessa unidade posicional. While it's practical unity that we're here discussing, E a gente vai trabalhar a parte da unidade prática. let me first say a few words about positional unity. E antes de falar disso, deixa eu falar um pouco sobre a unidade posicional. Christians are unified. Os cristãos, eles são unidos. They are one body connected to one head. Eles são um só corpo, conectados a uma só cabeça. This aspect of our unity was already addressed earlier in previous lectures. Nós já tratamos sobre isso nas outras palestras, sobre esse aspecto da unidade. If you remember, we saw the church is universal, Se você se lembra, nós vimos que a igreja ela é universal, apostolic, apostólica, holy, santa and one. e uma só. In this sense, the church can never become any more unified. Então, nesse sentido, a igreja ela não pode se tornar mais unificada porque ela já é. Every local church is unified within itself Cada igreja local ela é unida, unificada em si mesma and unified to the universal church. e também unificada com a igreja, unida com a igreja universal. There's one God, Há um só Deus, one faith, uma só fé, one hope. uma só esperança. As a result, there's only one body, one bride, and she's united. Então, como resultado, só tem um só corpo, uma só noiva e ela é unida. By practical unity is meant Agora, quando a gente quer falar sobre unidade prática an intimate peace and harmony e paz interior e harmonia, that results from our positional unity in Christ. que resulta da nossa unidade posicional em Cristo, Thus, Christians have unity ou seja, os cristãos têm unidade and must pursue unity. e devem também buscar unidade. They have positional unity Eles têm unidade posicional and they must pursue a practical unity. e agora devem buscar a unidade prática. For example, Paul exhorted the Ephesians Por exemplo, Paulo exorta os Efésios to endeavor to keep the unity of the Spirit. em manterem a unidade no Espírito. This is a practical unity É uma unidade prática that isso, Christians must pursue. que os cristãos devem buscar. And then affirmed in the next verse, E é afirmado no versículo seguinte, there is one body and one Spirit. há um só corpo e um Espírito. This is a fact.
Isso é um fato, a positional unity. uma unidade posicional. In other words, Em outras their palavras, practical unity essa unidade prática was to be an outworking of their positional. deve ser uma atividade, né, externa, visível da sua posição. Practical unity is built upon our positional unity. A unidade prática, ela é construída It's baseando-se na nossa unidade posicional. It's because we are unified Porque nós somos unidos, that Christians must be unified. né, como nós somos unidos, nós devemos ser This would unidos. demand effort, Isso implica esforço, prayer, oração, humility, humildade and love. e amor. That brings us to now the nature of this practical E isso unity. nos traz para a natureza dessa unidade prática. Not all unity is true unity. Não necessariamente toda unidade é uma unidade verdadeira. True biblical and Christian unity A unidade bíblica cristã verdadeira is based on truth, é baseada na verdade, created by the Spirit, criada pelo Espírito and promoted in the atmosphere of humility. e promovida na atmosfera de humilhação, temor, humildade. I give you a couple classic texts Would you- on the nature of Christian unity. Vou lhe dar um texto clássico acerca dessa natureza da humildade. Philippians 1:27. Filipenses capítulo 1, 27. Let your conduct be worthy of the gospel of Christ, Que vós vos conduzis de acordo com a dignidade do Evangelho de Cristo, so that whether I come to see you or am absent, para que, estando presente ou ausente, I may hear of your affairs, eu possa ouvir dos vossos afazeres, that you stand fast in one spirit, que permaneceis firmes em um espírito, with one mind, com uma mente, striving together for the gospel, for the faith of the gospel. lutando juntos pela fé no Evangelho. And the same you have it in Ephesians 4, verses 1 to 3. O mesmo você tem lá em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Now, let me suggest three things about Christian unity from these two passages. Então, deixa eu sugerir três coisas acerca da unidade cristã dessas três passagens. Consider Dessas duas first- passagens. The basis of unity is truth. Então, considere que a base da unidade é a verdade. True unity is in the faith. A verdadeira unidade está na fé. There's one body, one faith. Há um só corpo, uma só fé. By faith is meant the objective revelation of God Por fé, nós temos que entender a revelação objetiva de Deus, given to the saints to believe and guard. dada aos santos que creem. Christ has given his church Cristo deu à sua igreja pastor teachers to bring them to the unity of the faith. pastores e mestres para levarem a igreja à unidade na fé. Paul desired the Philippians would fulfill his joy Paulo deseja que os filipenses plenarizem a sua alegria, by being like-minded, sendo sóbrios, having the same love, tendo o mesmo amor, being of one accord, estando de acordo, of one mind. tendo uma só mente. He desired they would be of one mind in the faith or the truth. Ele deseja que eles tenham uma só mente na fé, na verdade. Truth unites and it divides. É, Truth unites and divides. a verdade, ela une e ela divide também. On a local level, Num nível local, what unites the Reformed Baptist Church nós, como unidos batistas is our, reformados, is our confession of faith. que une os batistas reformados é a This confissão de serves fé. as an accurate summary of Scripture, Isso aqui é um resumo acurado da Escritura, as all Christians profess to believe the Bible. onde todos os crentes que professam crer na Bíblia, Our confession summarizes what we believe the Bible to teach. e a nossa confissão, ela sumariza, resume aquilo que nós cremos que a Bíblia ensina. This narrows our unity, Essa questão da unidade, but also strengthens and clarifies it. ela mantém, ela estreita a nossa unidade, mas ela fortalece e ela clarifica também essa unidade. Secondly, the agent of unity is the Spirit. Segundo, o agente dessa unidade é o Espírito. True unity is spiritual. A verdadeira unidade, ela é espiritual. Christians must endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Os cristãos, eles devem manter o vínculo, a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. This refers to a unity caused by the Spirit. Isso chama-se uma unidade,
né, vinda do Espírito. a unity that's deeply spiritual or mystical. É uma unidade que é profundamente espiritual, mística. It's not merely external or manufactured. Não é uma unidade simplesmente externa, manifesta. It's a unity that takes place in the bond of peace. É uma unidade que ela acontece no vínculo da paz. That is a bond or a tie of peace. Isso é uma unidade, um vínculo, uma união pacífica. Peace binds Christians together. Isso une os cristãos, deixa os cristãos unidos, juntos. Peace is the opposite of strife and contention. A paz é o oposto de controvérsias e brigas. This peace is the result of unity, Essa paz é resultado da unidade. and it's the work of the Holy Spirit. E isso é uma obra do Espírito Santo. Though Christians must labor to maintain it, E ainda que os cristãos eles devem trabalhar para manter essa paz, it's a unity created by the Holy Spirit. é uma unidade que tem a sua origem na criação feita pelo Espírito. Paul said in 15:5 of Romans, Paulo diz no capítulo 15, versículo 5 de Romanos, "Now may the God of patience and comfort que o Deus da paciência... Now may the God of patience and comfort Que o Deus da perseverança e conforto grant you to be like-minded garanta a vós toward one another que tenham uns aos outros according to Christ Jesus." uma boa mente em Cristo Jesus. Like-mindedness is given from God. Essa mente ela é garantida através de Deus, por Deus. It's a gracious gift from God. É um grande dom vindo de Deus. It's the work of the Holy Spirit. É uma obra do Espírito Santo. The atmosphere, number 3. E número 3 agora, a The atmosfera. atmosphere of unity is humility. E a atmosfera dessa unidade é a humildade. True unity necessitates humility. A verdadeira unidade, ela necessita de humildade. Pride and self-serving O orgulho e o autosserviço, a autossuficiência, destroys unity and breeds division. isso destrói a unidade e traz divisão. Now, true humility shows itself in at least these ways. E a verdadeira humildade, ela se mostra de duas formas. Number 1, in esteeming one another as more important than ourselves. Primeiro é em estimar o outro mais do que a nós mesmos. You see, number 2, in forbearing with one another. E número 2, em suportar um ao outro. Number 3, in serving one another. E número 3, servir um ao outro. Through love, serve one another. E com amor servir um ao outro. Just as our Savior came to serve and not be served, Como o nosso Salvador que veio para servir e não ser servido. so Christians must learn to wash each other's feet. Assim também os cristãos devem aprender a lavarem os pés uns dos outros. This means we put the needs of others before our own. Ou seja, colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar do que as nossas. We come to church not to be washed, but to wash. Nós vamos à igreja não para receber uma lavagem nos pés, mas para lavarmos. When every member has this mindset, Quando cada membro tem essa mentalidade, everyone's feet gets washed. o pé de cada um é lavado. Now, let's come thirdly to its need. Agora vamos ver a necessidade. And here I provide 3 major reasons behind the need or necessity of Christian unity. E aqui eu vou colocar 3 pontos acerca da necessidade da unidade da igreja. The first is that it faces many oppositions and hindrances. Primeiro, Many oppositions and hindrances. é a questão que essa necessidade ela enfrenta muitas oposições e vamos dizer assim, brigas, obstáculos. Thank you. Notice 2 texts. Vamos ver 2 textos. Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. Romanos capítulo 14, verso 19. Portanto, persigamos as coisas que trazem a paz e as coisas pelas quais edificamos um ao outro. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. The word translated pursue in these 2 texts A palavra traduzida como buscar literally means to track down. simplesmente significa
percorrer, buscar, verificar, ir atrás. It refers to a diligent search for something. Significa você procurar diligentemente, com todo detalhe, por algo. It implies industrious work and effort. Isso implica você ter um esforço mesmo, muitas vezes braçal, né, de procurar algo. Christian unity doesn't always come easy. A unidade cristã ela não vem sempre de forma fácil. It will mandate hard work. Ela demanda trabalho duro. There are many hindrances to it. Há muitos obstáculos. Number one, Satan. Primeiro, Satanás. He knows how beneficial this unity is. Ele sabe quão benéfica é essa unidade. And thus he hates the church, he hates unity. Assim como ele odeia a igreja, ele odeia essa unidade. False brethren. Falsos irmãos. Most churches have false brethren in them. Muitas igrejas têm falsos irmãos dentro. These men and women sow seeds of discord. Esses homens e mulheres são sementes de discórdia. Pride. Orgulho. Every Christian struggles with pride. Todo cristão ele luta contra o orgulho. We think too highly of ourselves and our own opinions. Nós temos uma opinião muito elevada sobre nós mesmos, sobre as nossas opiniões, It is nossa for visão. these reasons Por essas razões, true unity must be pursued. a verdadeira unidade ela deve ser buscada. It must be sought after. Ela deve ser procurada. It must be intentionally tracked down. Ela deve ser rastreada intencionalmente, com intensidade. But a second reason, Mas uma segunda razão it brings peace and comfort to the church. é porque essa unidade ela traz paz e conforto à igreja. Psalm 133. Salmo 100, versículo 33. Behold how good and pleasant it is. 133, versículos 1 e 3, perdão. Olhai quão bom e agradável For brethren to dwell together in unity. para os irmãos habitarem em unidade juntos. It is like the precious oil upon the head, É como óleo precioso sobre a cabeça, running down on the beard, que desce sobre a the barba, beard of Aaron, a barba de Arão, running down on the edge of his e garments. vai pelas suas vestes. It is like the dew of Hermon, É como o orvalho do Hermon, descending upon the mountains of Zion. descendo sobre as montanhas de Sião, For there the Lord commanded the blessing, porque ali o Senhor ordena a bênção life forevermore. e a vida para sempre. True unity brings with it all forms of blessing. True unity brings with it many blessings. Ok. A verdadeira unidade nos traz todos os tipos de bênçãos. In this passage, Nessa passagem, the blessings of unity are described by two imageries. as bênçãos da unidade são descritas através de duas imagens. First, oil running down the beard of Aaron. Primeiro, o óleo descendo sobre a barba de Arão. Aaron was a type of Christ. Arão era um tipo de Cristo. The oil was typical of the Holy Spirit. O óleo era uma tipificação do Espírito Santo. Just as oil was poured upon Aaron's head Assim como o óleo era posto sobre a cabeça de Arão and trickled over his entire body, e passava por todo o seu corpo, so too assim também Christ gives his spirit Cristo dá o seu Espírito to his spiritual body, the church. para o seu corpo espiritual, a igreja. We are united to Christ Nós estamos unidos em Cristo. and each other E em um ao outro, by the same Spirit. pelo mesmo Espírito. This unity is pleasant and refreshing, Essa unidade é agradável e refrescante. where true unity exists. Onde a verdadeira unidade existe, The pleasant aroma of the Spirit is o there. aroma suave do Espírito está ali. Second imagery, A segunda imagem, dew descending upon the mountains of Zion. o orvalho descendo do monte Sião. Water is a common imagery of the Holy Spirit. A água é uma imagem comum do Espírito Santo. Just as dew replenished the mountains of Zion, Assim como ela cobria os montes de Sião, so too the Spirit covers or blankets the entire church. assim também o Espírito ele desce, ele vai por toda a igreja. The psalm ends by asserting, E então o salmo termina declarando: for there, pois ali, that is in Zion or the church, ou seja, em Sião, a where igreja, spiritual unity exists, onde a unidade no Espírito existe, the Lord commanded the blessing. o Senhor dá a bênção. And this commanded blessing E essa bênção ordenada is life forevermore. é a vida para sempre, a vida That eterna. is the joys and pleasures of true and lasting life. Isso aqui são as alegrias, as belezas da vida eterna. Are begun in the church, Começando na igreja and they are enjoyed
eles são aproveitadas to the degree that true unity and love exists. na medida que a verdadeira unidade e o amor existem. Thirdly, it provides a powerful testimony to the world. E isso, em terceiro, provê um poderoso testemunho ao mundo. Romans 15:5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Now may the God of patience and comfort Que o Deus de toda paciência e conforto, grant you to be like-minded toward one another, que garanta a vós ter uma mesma mentalidade com relação um ao outro, according to Christ Jesus, de acordo com Cristo Jesus, that you may be one mind, and that you may with one mind Para que- and one mouth para que vocês tenham uma só mente, uma só boca, glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. glorificando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Christian Cristo. unity honors and glorifies God. A unidade cristã, ela honra e glorifica a A Deus. unified church is a worshiping and thankful church. Uma igreja unida é uma igreja que adora e é uma igreja agradecida. The more unity that exists in a church, Quanto mais unidade existir na igreja, the more glory is given to God. mais glória é dada a Deus. Conversely, E de the opposite is also true. da mesma maneira, o oposto é verdade. A divided church is a dishonoring church. Uma igreja dividida é uma igreja que não traz glória It's alguma. unable to praise God with one voice. Não é capaz de louvar a Deus com uma só It's voz. unable to love and serve God with one heart. Não consegue amar e servir a Deus com um só coração. A second text is John 17. E um segundo texto é João capítulo 17. Jesus says, I do not pray for these alone, E Jesus disse: eu não oro somente por estes, but also for those who will believe in me mas também por aqueles que hão de crer em mim, through their word, através da palavra. that they all may be one, Para que todos nós sejamos um. as you, Father, are in me, Assim como tu, ó Pai, está em mim and I in you, e eu em ti, that they also may be one in us. para que eles também possam ser um em nós. Now notice the reason Jesus is praying for this unity. Então veja os motivos que Jesus está orando por essa unidade. That the world may believe that you sent me. Para que o mundo possa crer que tu me enviaste. John chapter 17 records our Savior's high priestly prayer. João capítulo 17 registra a oração sacerdotal do nosso Senhor. In these verses, he's praying for the salvation and unity of his people. Nessa oração ele está orando pela salvação e unidade do seu povo. He not only earlier prayed for the apostles, Ele não somente ora pelos seus but apóstolos, he's now praying for those who would believe through their ministry. mas também está orando por aqueles que vão crer através do ministério He apostólico. prayed for their salvation and unity. Ele ora pela salvação e unidade. By salvation is meant positional unity, Por salvação deve-se entender a unidade posicional. and the other unity is practical. E a outra unidade é a unidade prática. That the oneness of our Savior prayed for includes practical unity is evident, E que essa oração ela inclui a unidade prática é evidente. because it has a tangible and obvious dimension to it. Porque tem uma ordenança óbvia, tangível aqui. That the world may believe that you sent me. Para que o mundo possa crer que tu me The enviaste. practical unity of the church A unidade prática da igreja verifies its identity as Christ's people. verifica a sua identidade como povo de Cristo. And by inference, Christ as the Messiah. E por inferência, Cristo é o Messias. Positional unity is invisible. A unidade posicional ela é invisível. Practical unity is visible. A unidade prática ela é visível. John Owen said he prays John Owen diz que for such a oneness ele ora, Jesus nesse caso está orando por uma unidade tão grande as may convince the world, que pode convencer o mundo, that the world may see they are one, para que o mundo possa ver, olha, eles são um, and so believe that God had sent him. e então crer que Deus realmente enviou Jesus What como can Messias. bring people O que pode trazer as of pessoas such differing backgrounds together, de diferentes contextos, estilo de except vida, the grace and the gospel of God? estilo de vida juntos, a não ser que seja Christian unity o is evangelho a- da graça de Deus. Christian unity is a testimony of God's grace.
A unidade cristã é um testemunho da graça de It's Deus. evidence of the power of God in the gospel. É a evidência do poder de Deus no Evangelho. This is the desire of our Savior, Esse é o desejo do nosso Salvador, that through a unified love, que através do nosso amor uno, his people give evidence to the glory of his grace. que o povo então de Deus dê evidência, testemunho da glória da sua graça. Listen to John Murray. Ouça John Murray. The purpose stated in Jesus' prayer, O propósito declarado na oração de Jesus, that the world may believe that you sent me, para que o mundo possa crer que tu me enviaste, implies a manifestation observable by the world. implica numa manifestação observável do mundo. Jesus prays for a visible unity Jesus ora por uma unidade visível, that will bear witness to the world. que vai levar testemunho para o mundo. The mysterious unity of believers Essa união mística dos crentes with one another com uns aos outros must come to visible expression, deve chegar para uma expressão visível, so as to be instrumental in bringing conviction to the world. para que possa ser instrumental em trazer convicção para o mundo. Brothers, stop and think about it. Outside the church, Vamos pensar aqui em questão fora da igreja. there's not this loving unity. Não há essa unidade. Sometimes people are unified in sports, in their race, or in their politics. Às vezes as pessoas são unidas nos esportes, né, nas corridas, na política, But what is there except for the gospel? mas But what is there except for the gospel? e com relação ao evangelho, That brings so many people together que traz tantas pessoas of juntas, such various backgrounds de vários contextos, and causes them to be unified in a deep, humble love. e esse evangelho as chama para serem unidas em um amor tão profundo Do you e remember humilde. what our Savior said? Lembre-se que o nosso Salvador Let disse your light so shine que a vossa vida brilhe de that tal forma that those in this world will see your good works para que aqueles nesse mundo vejam as vossas boas obras and glorify your Father in heaven. e glorifiquem o vosso Pai que está A no céu. testified, humble, unified, loving church Uma igreja humilde que dá um testemunho humilde e amoroso. is a testimony of the gospel É um testemunho do Evangelho. and a powerful sermon. E um sermão poderoso também. Now, in closing, Então, fechando aqui, I want to return to the subject of unity in the faith and provide a brief defense for the use of confessions. então aqui eu vou tratar novamente sobre a unidade da fé e dar uma defesa breve acerca da nossa confissão. But before I do that, let me clarify. Mas antes de eu fazer isso, deixa eu clarificar um negócio. I'm fully aware Eu estou bem ciente that in the history of the church, que durante a história da igreja, confessions were largely written as confissões foram, na maioria, escritas to unify various local churches. com o propósito de unificar várias igrejas locais. But confessions are also intended Mas as confissões também foram pretendidas not only to unify various local churches, para que unificasse não somente as várias igrejas but locais, to unify individual churches. mas também para que unificasse as igrejas individuais por si mesmas. And so I want to suggest Então eu gostaria de sugerir that local church unity, que a unidade da igreja local, the unity of a Reformed church, a unidade de uma igreja reformada, must be a confessional unity. deve ser uma unidade confessional. Reason number one, Razão número 1. the fact that Scripture describes Christian unity O fato que a Bíblia descreve a unidade cristã as a unity in the faith como uma unidade na fé. necessitates there be some clear, Necessita que então tenha algo claro, objective summary um resumo objetivo, of what that faith entails. o que significa, o que abrange essa fé. Some would say we have no creed but Christ. Alguns vão dizer, não, nós não temos nenhum credo, só No Cristo. confession but the Scripture. Não, nenhuma confissão, somente a Bíblia. And this may sound good on the surface, E na superfície isso parece but it's ótimo, actually a very dangerous philosophy. mas isso na verdade é uma filosofia muito perigosa. Every heretic in the history of the church Cada herege na história da has igreja appealed to Scriptures in defense of their doctrine. apelou para a Escritura em defesa da sua doutrina. But the question becomes, Mas a pergunta se torna, what exactly do you believe that text means? o que exatamente você crê que esse texto significa? What do you understand this verse
O means. que você entende desse versículo? O que ele significa? And this is the purpose of a creed or confession. E esse é o propósito de um credo, de uma confissão. It provides a brief summary Ele provém um breve resumo of how we understand the Bible to mean. de como é que nós entendemos a Bíblia, o que ela diz a nós. The Bible is what God has said. A Bíblia é aquilo que Deus disse. The confession is a summary of what we believe the Bible to mean. E a confissão é um resumo do que nós cremos que a Bíblia diz, significa. A confession allows the church to define its beliefs, As confissões, elas permitem com que a igreja definam suas both crenças, for potential members, tanto para membros em potencial, but also officers. mas também para os A oficiais. confession of faith allows a church to keep their officers accountable. Uma confissão de fé, ela garante, que ela permite que os seus oficiais sejam responsabilizados. Every church in our city Cada igreja na nossa cidade believes the Bible, crê na Bíblia, but not every church in our city mas não é toda a igreja na nossa cidade understands the Bible in the same way. entende a Bíblia da mesma forma. So our confession Então a nossa confissão is a summary statement é uma declaração, of what we resumo, believe the Bible to teach. no que nós cremos que a Bíblia ensina. Number 2, Número 2, the scripture itself a Escritura em si mesma contains creedal and confessional statements. contém declarações credais, de credo, confessionais. To confess means to acknowledge or agree. Confessar significa reconhecer e concordar. Scripture is full of short creedal statements Então a Escritura ela possui declarações em That- estilo de credo, that summarize essential and core truths. que resume doutrinas, verdades essenciais. For example, Por exemplo, Peter confessed, Pedro confessa: "You are the Christ, Tu és o Cristo, the Son of the living God." o Filho do Deus vivo. Paul said, "Great indeed." Paulo diz em verdade. We confess Nós confessamos is the mystery of godliness. o mistério da piedade, da divindade. Paul then provides a short confession Então Paulo provê uma breve confissão of the major tenets of Christ's work. dos principais pontos da obra de Cristo. God was manifested in the flesh, Deus foi manifestado na carne, vindicated in the spirit, vindicado no Espírito, seen by angels, visto pelos anjos, preached among the Gentiles, louvado entre os gentios, believed on in the world, crido no mundo, received up in glory. recebido na glória. Paul described Timothy as making Paulo descreve Timóteo como a good confession in the presence of many witnesses. descreve Timóteo que Timóteo tivesse uma boa confissão diante de muitas This testemunhas. good confession Essa boa confissão, likely took place either at his ordination or his baptism, isso deve ter acontecido ou na sua ordenação, ou no seu batismo, but either way, mas de qualquer forma, it's likely a confession of what he believed. é uma confissão do que ele cria, né? In addition to this, Em adição a isso, the 5 New Testament faithful sayings, então faithful sayings os cinco ditos fiéis do Novo Testamento, all of which occur in the pastoral que epistles, todos ocorrem nas epístolas pastorais, appear to be short doctrinal statements parecem ser declarações doutrinárias curtas, already accepted by the que church, deveriam, já aceitas pela igreja, used by Paul usadas por Paulo, to pass the truth to the next generation. para passar a verdade para a próxima geração. Furthermore, Ainda mais, Paul expressly told Timothy, Paulo expressa para Timóteo hold fast the pattern of sound words que ele mantivesse as palavras, as sãs palavras which you've heard from me. que Timóteo tinha ouvido dele. The word translated pattern A palavra traduzida aqui na versão como padrão literally refers to an outline sketch. refere-se a um padrão, vamos dizer assim, outline sketch. An outline. And, Seria um padrão visível. and likely has reference to E também se refere, a systematic outline or standard ou seja, se refere a algo sistemático, um padrão, which Paul gave to Timothy na qual Paulo deu a to Timóteo. use as a method of summarizing and teaching É um método para resumir e ensinar the primary truths of the faith. as verdades básicas da fé. Thus, Scripture itself
Então, a própria Escritura suggests the need to summarize sugere a necessidade de resumir, sintetizar the major tenets of the truth, as verdades básicas, essenciais da fé. both for instructional purposes, Tanto por propósitos instrutivos de but ensino, also for protection from error. mas também para a proteção do erro. Number 3, Número 3. the church has historically upheld creeds and confessions. A igreja tem historicamente mantido credos e confissões. Confessional religion A religião confessional, allows us to have a close connection with the church before us. ela permite que nós tenhamos uma conexão íntima com a igreja que veio antes de It nós. connects us together in the essential truths of Scripture. Ela nos une, nos conecta nas verdades essenciais da fé. Robert Martin has rightly said, Robert Martin corretamente disse: our confessions tie us to a precious heritage of faith. as nossas confissões, elas nos ligam a uma herança preciosa de fé This is received from the past que recebemos do passado and are a legacy by which e são um legado pelos we quais may pass on to our children the faith of their legado pelo fathers. qual nós possamos passar para os nossos filhos, As a para os que vêm result- depois. As a result, Christian churches have historically been creedal and confessional. Como resultado, a igreja ela tem sido historicamente confessional e com credos. Remember, soon after the death of the apostles, Lembre-se que logo depois da morte dos the apóstolos, church wrote what we call the Apostles' Creed. a igreja ela escreveu aquilo que nós chamamos This de was- credo apostólico. This was likely around 120 AD. Então, foi mais ou menos lá no ano 100, 120 depois de Cristo. And then again, in a few more hundred years, E, de novo, depois de alguns anos, when the truth was assaulted by heretics, quando a verdade estava sendo assolada pelos it hereges, gathered in Nicaea eles se juntaram em Nicéia and wrote the Nicene Creed. e escreveram o credo niceno. And then the next century, the Chalcedonian Creed. E no século seguinte, o And then the credo de next Calcedônia. century, the Athanasian Creed. E depois o credo anatasiano. To these were added in the Reformation, E esses credos foram adicionados na the época da Reforma, Reformational Creeds, nos credos the reformados Post-Reformational e Creeds, nos credos da pós-reforma, one of which being dos quais é our Second London Baptist Confession of a 1689. nossa segunda confissão batista de Londres. Our confessional church A nossa igreja confessional, has a very long and rich history. a nossa igreja confessional tem uma história bem longa e rica. Amen. Amém.